Isso, produção. Vem comigo, vamos fazer um giro na página de Brasil. Vamos abrir aqui comigo a editoria de Brasil. A gente abre logo essa primeira matéria e eu coloco aí para vocês o presidente Lula falando sobre o assessor de Trump, que a gente estava falando desse assunto agora há pouco. Enche a tela aí para quem está nos assistindo entender do que eu estou falando. O presidente Lula diz que assessor de Trump está proibido de entrar no Brasil. É mole ou que é mais? Lula disse que o assessor de Trump não pode entrar no Brasil, não. Isso porque foi um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o assessor de Donald Trump pudesse visitar o ex-presidente na Papudinha. E foi um pedido, inclusive, feito a Alexandre de Moraes para que Darren Beatty pudesse visitar Jair Bolsonaro. Falamos bastante sobre isso aqui no contexto de ontem. Falamos, inclusive, sobre uma possibilidade de que o governo dos Estados Unidos pudesse, inclusive, sancionar Alexandre de Moraes mais uma vez com a Lei Magnitsky. Depois disso, o ministro Alexandre de Moraes, que tinha concedido sim a visita do assessor do governo norte-americano a Jair Bolsonaro, ele simplesmente cancelou. Ele concedeu e cancelou. Não entendemos o motivo, muito provavelmente por conta de tudo isso que a imprensa acabou falando, né, sobre a possibilidade de mais uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes e agora o presidente Lula falando sobre esse assunto, até porque quem tem que conceder a entrada dele no país não é o ministro Alexandre de Moraes, de fato é o Itamaraty. E aí o presidente Lula diz o seguinte, vamos lá. É importante lembrar, viu, Eduardo Paes, prefeito do Rio, que aquele cara americano que disse que vinha para cá visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele, o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está protegido, disse Lula. A declaração foi dada durante a inauguração do setor de trauma do novo Hospital Federal do Andaraí, na região da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Padilha e Eduardo Paes também participaram da agenda, ou seja, o presidente Lula está fazendo, Felipe, um toma lá da cá. Está aproveitando essa visita que o assessor aí do governo Trump que ia fazer para Jair Bolsonaro como uma espécie de chantagem. Você quer visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro? Então, que o presidente Trump aí, que o companheiro Trump libere o visto do meu ministro Padilha nos Estados Unidos. E eu achei que o Trump estava amigo ainda do Lula, que o Lula já estava companheiro do Trump, brigaram de novo e eu não estava sabendo, Felipe? Você sabia disso? Não sabia disso, né? E esse tipo de diplomacia é diplomacia pequena, né? Diplomacia que o Itamaraty que não retrata e não revela a história do Itamaraty, né? Então você vê que se as políticas tomar lá da cá, libera o visto do meu ministro para eu poder liberar o teu assessor de entrar no Brasil, isso é completamente absurdo, né? Neila, o pior que eu estava puxando aqui a lista de pessoas que visitaram o Lula na prisão, que o Lula estava preso, né? E pasmem, tem o Danny Glover, que é ativista americano, tem o Noam Chomsky, que é o escritor e filósofo americano, tem o Pepe Mujica, né, que saiu do Uruguai para visitar o Lula, ou seja, várias autoridades públicas, né, não só dos Estados Unidos, como do mundo todo, visitaram o Lula, né, na prisão que o Lula estava preso. Né? E agora o Lula quer fazer diferente, né, por meio da hipocrisia, né, falar que só vai liberar o assessor do Trump de entrar no Brasil se liberar o visto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Aí você vê, por exemplo, Itamaraty, né, que é um órgão de Estado, né, órgão de governo, entrando, né, nessa situação e falando que a entrada de um assessor do Trump de terceira linha, né, terceira linha que eu digo, não desrespeitando ele, né, até porque primeiro é o ministro, depois é o secretário executivo e o terceiro são os assessores, né, normais. Né. A de terceira linha tem o condão de influenciar as eleições do Brasil que acontecerão em outubro. Ou seja, não tem lógica alguma o Itamaraty entrar nessa questão e vir com essa justificativa completamente torpe, completamente sem nenhum tipo de nexo, né? Então, eu creio que o Lula, né, lembrasse a época que ele estava na prisão, né, e que teve a visita de várias pessoas, né, do mundo todo, vários endereços do mundo todo, inclusive dos Estados Unidos, e parasse com essa babaquice e essa hipocrisia
de proibir a assessor de Trump de visitar o Jair Bolsonaro.